sexto ano, vamos iniciar a nossa segunda parte da primeira aula de redação. Eu pedi que vocês pegassem o livro e abrissem nas páginas 100 e 101. Percebam que nessas páginas nós temos uma lenda, um texto sobre lenda. Então vocês vão precisar pausar esse vídeo e ler esse texto. Logo em seguida, vocês devem fazer as questões de interpretação textual que se encontram na página 102. Então, faça essa leitura, faça a atividade e logo em seguida vocês podem continuar com esse vídeo. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é uma das versões da lenda da Índia Potira e do seu grande amor, Itajibá. Durante a leitura, procure identificar algumas características das lendas vistas na seção Caracterizando o Gênero. Atente também para a forma como o narrador desenvolve a história, procurando responder algumas questões. Quem são os personagens principais? Onde eles viviam? O que aconteceu com eles? Como são retratados no texto? São seres humanos comuns ou são heróis? Então, vamos nos atentar a essas questões e vamos iniciar a leitura. As lágrimas de Potira. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas vivendo em paz ou em guerra e seguindo as suas crenças e seus hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, viviam Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo, e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas, e de modo que não houve disputa. E Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vários vizinhos cobiçosos, devido à abundante caça que ali havia. Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam o rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar de seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças. Ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta o seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha e depois de olhar-o uma última vez, tentando distinguir o entardecer, o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta. Dessa vez, não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois teria morrido na batalha. E pela primeira vez, Potira chorou, sem dizer palavra,
como não haveria de fazer nunca mais. Ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam do seu rosto, sem cessar, foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, doido de tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Entenderam o texto? Então, agora passem para a página 102 e vamos responder as questões do Para Discutir e, em seguida, resolver as questões de interpretação textual no item Desvendando os Segredos do Texto. Para discutir. Primeira questão. Qual a função dessa lenda? Essa questão pergunta o seguinte: o que é que o autor dessa lenda tenta explicar? Qual é a origem? Qual o fenômeno ele tenta explicar por essa lenda? Então, a resposta para essa questão é narrar a origem dos diamantes. Então, percebam que as lágrimas delas foram transformadas em diamantes. E esta é a função da lenda: narrar um fenômeno, a origem de algo, através do texto, que pode ser real ou não. Geralmente, são histórias imaginárias. Como são caracterizados os protagonistas dessa lenda? São seres comuns ou são heróis? Então, nessa lenda, nós temos heróis, assim como Tupã e a Índia e Potiguar, que é o jovem guerreiro. Terceira questão. Na tribo, havia algumas regras para o casamento. Que regras eram essas? Para casar, as meninas deveriam atingir a idade do casamento e os meninos precisavam se tornar guerreiros. Quarta questão. Para a mulher, o que significava chegar à idade do casamento? Então, no texto, significava passar para a idade reprodutiva. Quinta questão. Você acha que existe uma idade certa para casar? Então, essa é uma questão pessoal que vocês devem responder. Responda todas essas questões no caderno de vocês, que em uma outra oportunidade eu vou precisar conferir. Sexta questão. Normalmente, os índios são caracterizados nas narrativas como povos que cultivavam valores. Que valores poderíamos atribuir à tribo de Itajibá e Potira? Então, essa também é uma questão pessoal, mas eu vou dar sugestões para vocês. Poderíamos encontrar valores como honra, coragem, harmonia, paz e entre outros. E agora, vamos iniciar as questões de 1 a 6 de Desvendando os Segredos do Texto. Primeira questão. Onde ficava a tribo de Potira e Itajibá? Então, a tribo deles ficava nos sertões de Goiás. Segunda questão. Na lenda, Potira é caracterizada como uma menina contemplada por Tupã com a formosura das flores. Quem era Tupã? Então, Tupã era o deus cultuado pela tribo. Terceira questão. Como Itajibá é caracterizado pelo narrador? Então, o narrador ele fala que Itajibá é como um jovem guerreiro, forte e valente. Quarta questão. Quem são os antagonistas dessa lenda? Os antagonistas são os vizinhos cobiçosos, isto é, a outra tribo que matou Itajibá na guerra. Quinta questão. Na tribo havia outros índios que queriam o amor de Potira, mas não possuíam a condição exigida para o casamento. Que condição era essa? A condição para casar-se, o homem, era ser um guerreiro. Sexta. Por que os vizinhos cobiçosos invadiram a tribo? Porque nela havia caça abundante. Nas páginas 103 e 104,
há algumas outras questões ainda de interpretação textual sobre esta lenda. Então, respondam essas questões e na próxima aula nós corrigiremos. Ficamos por aqui e até a próxima.